Fala pessoal, começando mais um Cafeináticos aqui, o podcast do Sun Café, o podcast que quer gerar o que um café pode proporcionar. Eu sou o Elvio, sou diretor do Sun Café. Hoje a gente está com dois convidados aqui, o Edgar e o Ervin. E eu vou dar pro Gustavo aqui se apresentar, mas aí já vou passar a palavra para vocês se auto-apresentarem aí. Sou o Gustavo, sou sócio do Elvio e do Samuel no Sun Café. Eu sou o Samuel, sou sócio do Elvis e do Gustavo na Sun Café e na Dontec. Ervin, por favor, se apresente pro pessoal aí. Bem, é um prazer estar aqui. Tem que falar no microfone? Não, pode falar normal, tá que bom. aqui os microfones tem que ter alguma cuidado, que eles são muito fortes. Então tá bom. Então, sim, eu conheci vocês há pouco tempo atrás, né? E foi assim no momento que eu comecei a entender um pouco dessa linha de como fazer um café de qualidade. E eu vi a pegada de vocês de aplicar as coisas que a gente aplica nas grandes empresas, né? Dentro de um contexto de uma produção assim artesanal. E eu vi quanto que vocês se empenharam e o quanto que vocês aprenderam e no fim estão trazendo a gente aqui para continuar falando de como continuar inovando e crescendo nesses aprendizados que vocês fizeram. Então, é um prazer estar aqui. Assim, minha história, eu recém aposentei na Bosch, eu trabalhei 35 anos lá na área de desenvolvimento de produtos. Um dos produtos que a gente desenvolveu, que eu acho que é o meu maior emblema de capacidade de desenvolvimento, foi a criação do veículo Flex, né, que lá em 92 nós fizemos o primeiro conceito de um veículo Flex e em 94 apresentamos para o mercado, fomos em tudo que é usina de álcool, cooperativa, na Petrobras, em todas as montadoras, né? Mas enfim, na época, assim, achavam bacana, falavam, uau, que absurdo, né? Eu posso botar álcool, gasolina no carro? Na época ninguém imaginava uma coisa dessa, né? A gente parava no posto, abastece com o quê? Ah, você que escolhe, pode botar um pouco de álcool, de gasolina, os caras ficavam malucos, né? E na época era totalmente fora da caixa. E aí, no fim, nada aconteceu. Lá em 2003, é até legal contar essa história para a gente entender que, às vezes, as coisas que são muito importantes, o mercado não consegue perceber aquele valor lá, né? E aí, em 2003, quando as montadoras fizeram um lobby para acabar com o Proálcool, porque não produzia quase nada mais de carro álcool. Era 99,9% de produção de carro a gasolina e menos de 1% de carro álcool. Por quê? Porque só quem comprava carro álcool era obrigado os benefícios de quem fazia uma frota de táxi. Na época, a Astra Álcool era o grande negócio que tinha de negócio, porque o resto não vendia nada. Nossa, mas então, no inverno era fogo, né? Era fogo na época, porque a tecnologia era com aquele injetor de gasolina que entupia, né? Mas assim, e aí, nesse ano de 2003... o pessoal que viu a final do Proálcool ficaram assustados e chamaram um grupo lá de professores e cientistas que conheciam o nosso projeto do Flex. E levaram, olha, em vez de a gente acabar, libera vender veículo Flex nas mesmas condições do veículo álcool. Aí eles lançaram no final de 2002 essa portaria, e aí em 2003 começou o negócio do Flex. Cara, de 2003 para agora... assim, só vem aumentando a participação do Flex no mercado e hoje é mais de 90% da produção local é de veículos Flex. Caramba. Então é um negócio que fez a diferença, né? E além disso, eu sou professor no Colégio Técnico da Unicamp, lá desde sempre, né? Eu era aluno da Unicamp e já comecei a dar aula e estou até hoje. Né? É um lugar que eu prezo e acho que é um lugar que a gente forma cidadãos dispostos a botar as caras como vocês fazem aqui em busca de algo melhor. Né? Essa é a minha grande paixão lá, né? E além disso, eu hoje, antes de sair da Bosch, eu fiz meu último projeto que foi uma missão que foi dada para a Bosch e outras grandes empresas de ajudar o Brasil a produzir aqueles 15 mil ventiladores pulmonares no começo da pandemia, que a gente ia importar 15 mil, né, da China, a China bloqueou o voo, e aí o Ministério da Saúde pediu ajuda do Ministério da Indústria e Comércio, né, que virou uma secretaria, e que pediu para a área automotiva ajudar. Aí eu fui representando a Bosch e foi todo mundo, de várias empresas, ajudar a fazer. E nós fizemos um negócio com muito sucesso. E assim, é um orgulho de ter feito isso lá, né? Então, e depois disso eu estou trabalhando na SAE Brasil, né, criando o Instituto de Ciência e Tecnologia para aproximar a academia, né, as universidades, das indústrias, para a gente começar a trabalhar em pesquisa aplicada aqui realmente, né? E nisso gerou vários projetos que depois a gente vai falar sobre isso depois. Bacana. Show. Joia. Bom, quero saudar todas e todos que estão nos escutando, né? E agradecer enormemente, né, ao Sun Café pelo convite, pelo Ervin também, né?
Pois é uma satisfação enorme vir aqui hoje, né? Conversar, acho que compartilhar e construir conhecimento, né, conjunto. Acho que esse é um grande ponto de chegada aqui, né? Muito, muito propício, né? E eu, falando um pouco de mim, né? Bom, eu sou Edgar Baraça. Eu fundei, né, e sou sócio aqui da Baraça Cruz Consulting, que é uma empresa de consultoria na área de tecnologias emergentes verdes, né? Então, atualmente a gente trabalha muito na implementação, né, tanto na ideação, né, do conceito, do envelopamento, quanto da implementação de tecnologias verdes, que são, por exemplo, né, mobilidade elétrica, painéis solares, eficiência energética, todo esse campo aí de tecnologias que visam a baixa emissão, né? Então, uma empresa que a gente fundou ali em 2019, ali no final, né, do ano, muito por conta até do meu doutorado, que foi nessa área dessas tecnologias que eu fiz, olhando um pouco o campo da inovação, política pública, para entender, né, como é que a gente pode desenvolver competências locais, né, que foi até o escopo da minha tese. E ao fazer, né, alguns trabalhos ali na época do doutoramento com o governo e com a indústria, eu pude ver oportunidades ali de mercado que desdobraram nessa iniciativa, né, que se coloca hoje, e que é bem interessante, né, até com a vocação também da Sana de ter esse espírito empreendedor, né, de olhar algumas oportunidades e destrinchá-las, né, ir atrás, né. Então acho que isso é bem interessante. E além disso, né, eu fiz ali também um mestrado nessa linha também de tecnologias, né, mais num olhar de rotas tecnológicas para mobilidade, né, bem a nível internacional. E como graduação eu fiz, sou administrador de formação, né, tudo ali feito ali pela Unicamp, né, a universidade que me formou, né, e tenho muita satisfação de ter participado, ter tido história lá, e ainda tenho, né, pois tenho alguns trabalhos ali com eles na linha de docência, né, que eu dou algumas aulas em alguns cursos de extensão, bem como, né, também um pós-doutoramento nessa parte mais de cidades inteligentes e mobilidade elétrica, né? Então é um tema que está mais Você lembra? conectado lá. A gente teve uma palestra uma vez aqui da Smart City. Você já ouviu falar nesse? Do Connected Smart Cities ou da Bright Cities? Alguma delas? Não. Smart. Eu não sei. Que era uma cidade inteligente. Isso é um conceito, cabeamento. né? Isso pode ser o conceito. É o sim. conceito de Smart Falaram Cities. que Rio Claro estava bem visto por conta de ser mais plano, por conta, enfim, de alguma questão demográfica. Projetos que existiam, mas a gente pode falar disso mais pra frente, porque, pô, cara, eu achei. Eu lembrei dessa palestra Rio agora Claro que ele é uma falou cidade isso. cartesiana, né? Que caberia bem toda a mobilidade autônoma aqui, né? Teria menores desafios. Aqui falaram que também tem uma proporção de bike com habitantes, que aqui é muito alto a quantidade de bicicletas, por ser plano. Isso é um bom indicador de mobilidade, micromobilidade. E aí tenho estudado aí mais na inquietação da área acadêmica, né? Que eu tenho um pezinho lá, né? Trabalhando um pós-doutorado nisso. Então, mas assim, do ponto de vista mais pessoal, né? Eu acho que é muito interessante colocar, né? Que, como Edgar, né? Eu também sou um apaixonado por café. Até como eu comentei com vocês previamente, né? Então, existe todo um entrelaçamento aqui, né? Do escopo do podcast, né? O que está por trás com a discussão hoje aqui, que eu acho que é bem bacana. Me impele aqui a estar bem feliz, né? Bem satisfeito de estar aqui falando com especialistas do setor, né? Que eu acho que é bem interessante ter esse aprendizado. E tem um lado social também, né? Acho que nos idos ali, acho que mais de 2015, por ali, eu fundei uma espécie de uma associação, né, de amparo a pessoas em estado de vulnerabilidade, né, que se chama Amparar, que a gente trabalha lá em Campinas, principalmente com moradores em situação de rua, né, que é um público aí bem desassistido, né, que tem crescido bastante. E a gente, no que se refere ali a nossa possibilidade, a gente tenta dar um acolhimento, levar um conforto, um acompanhamento de perto, uma conversa que seja, né, para ajudá-los ali. Então,
tem um pouco do meu espectro aqui, bem geral, e a gente vai também se apresentando, eu acho que ao longo da conversa a gente vai Poxa, desenvolvendo mais. Show de bola. Quando vocês quiserem tomar café, é só falar que Só a gente fala. aperta o botão aqui, tá? Beleza. Só pra deixar claro. Tem um barista atrás ali. E esse somzinho é gostoso, né? Bom, pessoal, queria só falar assim que, tipo, a gente vai fazer... Queria aproveitar vocês dois ao máximo aqui. Então a gente vai meio que dividir em 2 episódios, só pra falar pro pessoal aí também e tal. Mas eu queria falar um pouco, jogando agora pro Irving, qual foi o motivo ou a busca pelo Flex? Porque hoje eu, por exemplo, só lembro dos carros Flex. Foi quando eu cresci, em 2003, se a gente parar pra ver. E foi mesmo um lobby esse tempo todo? Foi um lobby, por isso que não surgiu o Flex antes? Assim, a política da parte de energia é algo que tem muito poder, né? Então, quando se você for pensar lá antes dos anos 70, o Brasil não tinha nem Petrobras aqui, né? Em 1970 não existia Petrobras não? ainda. Não, a gente importava tudo, que o petróleo era de graça, muito barato, não valia a pena você fazer, porque não ia conseguir competir com os árabes lá, porque era muito barato. E de repente, nos anos 70, o petróleo deu um boom de preço. Aí a nossa balança comercial despencou, né? Começamos a entrar em dívida e aí começou a disparar várias ações, né? Em 70 surgiu a Petrobras, começamos a buscar extração de petróleo, começamos a criar as refinarias, criamos a Embrapa nesses anos 70, e aí começou as pesquisas de como produzir outras formas de combustível, surgiu a ideia do álcool no final dos anos 70, né? E aí começou a misturar o álcool na gasolina em 78, mais ou menos, para tentar... saía com 20% de álcool na gasolina, mas não tinha o álcool puro ainda. Aí no começo dos anos 70, a Petrobras, junto com o ITA, junto com um grupo de montadoras, fizeram o primeiro carro a álcool. Andaram com uma frota de 100 veículos aí, milhões de quilômetros no Brasil, mostraram que era viável e lançaram o pacote do carro a álcool no começo dos anos 70. E deu tão certo, porque o preço da gasolina era tão alto, e o do álcool era tão barato, que era assim, não tinha motivo de eu comprar um carro a gasolina mais, né? Aí saiu, cara, você vê nos anos 70, chegamos a produzir na indústria nacional mais de 90% de carros a álcool e 10% a gasolina, saía da fábrica isso, né? Então, só tinha carro a álcool. Aí começou a dar um medaço na Petrobras, que tinha investido para produzir gasolina e só via saindo carro a álcool da fábrica. Falei, cara, vamos ter que mexer com isso. E aí toda a distribuição do álcool já era centrada na Petrobras. E eles que faziam o planejamento da safra futura. Aí num dado ano o preço do açúcar subiu no mercado internacional, a Petrobras respeitou a venda do açúcar e aí sumiu o álcool da praça. Não tinha álcool. Aí você tinha um carro a álcool, ia no posto, acabou o álcool. Aí o que eu faço com o meu carro? Não pode pôr a gasolina. E aí gerou um caos, né? Nossa. Aí ninguém mais queria o carro a álcool. Então chegou o final dos anos 70, quem tinha carro a álcool ficou com o mico na mão. Aí começou aquele processo de conversão de carro a álcool em gasolina, os mecânicos começaram a inventar gambiarra, aí começou... Né? Eu tinha um tio meu, cara, que ele tentou fazer um carro virar gasolina. Ia colocando aos pouquinhos, né? Até ele acostuma, faz não sei o quê, troca a vela, muda a bobina, e o cara vai fazendo tentativa e erro, né? E aí gerou um caos, aí começou a virar. Começou nos anos 80, começou a cair a produção de carro a álcool para menos de 10% e a gasolina foi para 90%. E foi aí que eu comecei a trabalhar na Bosch. Entrei na Bosch em 84, né? E foi lá que eu comecei, em 85, desculpa, 84 eu formei na Unicamp, em 85 eu entrei na Bosch. E lá a gente começou a trabalhar na busca de soluções do veículo que era injetado, que vinha as novas leis, né, de emissões, né? Que não podia ser mais qualquer coisa que você queimasse. Você tinha que, na saída de escapamento, ter um máximo de teor de itens nocivos à saúde, que é o NOx, os hidrocarbonetos, o monóxido de carbono, né, entre outras coisas que teria que controlar. E aí o carburador não conseguia fazer isso. Aí tem que entrar em injeção eletrônica, que na época nem existia. Só tinha carburador naquela época. E aí eu entrei na Bosch para poder desenvolver todo o sistema para poder operar só com álcool. Foi essa a minha missão, minha primeira missão lá. E aí eu trabalhei em vários laboratórios para conseguir trazer as tecnologias. Eu aprendi muito, viajei muito para a Alemanha, fiquei lá com os pesquisadores, encontramos soluções aqui no Brasil que foram tão boas que viraram produto global, né? Tinha sistema de guia, de válvula, que a gente modificou para ficar mais estável, que virou um padrão global.
né? Era do jeito aqui de definiu e mudou todo o produto. Então, várias coisas que a gente fez aqui acabou indo para o mundo também, né? E aí no final, o que aconteceu, né? A gente percebia, poxa, se eu tivesse um carro que pudesse andar com álcool e com gasolina, só mexendo na calibração da injeção eletrônica, ia ser legal, né? Essa ideia ficou porque, pô, quem tinha um carro a álcool falou, pô, se não pudesse botar gasolina, e na injeção eletrônica você via que você podia recalibrar um monte de coisa, mas sabia que algumas coisas eram mecânicas do motor. E a principal coisa era a taxa de compressão, o nível de grau térmico da vela, o tamanho do injetor, as pressões de trabalho, a partida a frio. Tinha muitas coisas que eram diferentes, né, nos dois. Cara, aí nós tivemos a sorte de, em 92, lançar o primeiro veículo a álcool multiponto no mundo, que era um Ômega a álcool. A gente desenvolveu esse carro, foi no meu grupo lá que a gente fez isso, né, junto com outro colega, que é o Sidney Oliveira também, que era o dono da GM, e fizemos o gasolina. Então a gente tinha as duas calibrações do mesmo carro, no mesmo motor, com dois combustíveis. Aí eu falei, cara, vamos pegar esses dados e comparar? Aí a gente pegou e comparou os dados e vimos a diferença entre eles, né? Aí falou, cara, tem tantos mapas aqui que são diferentes, alguns são quase lineares, outros nós vamos ter que fazer alguma coisa meio com vários pontos de interpolação, e fizemos a primeira ideia de fazer um carro flex, né? Falou, se a gente fizer um carro que tem tudo isso daqui, a gente vai ter que resolver o problema da miscibilidade, né, entre álcool, água e gasolina, vamos ter o problema da vela, do injetor e da taxa de compressão. E aí, no fim, a gente acabou ganhando uma verba de um projeto que a gente fez junto com a China para a gente aplicar em desenvolvimento do jeito que a gente quisesse no Brasil. E a gente conseguiu pegar um grupo que desenvolveu o conceito do carro flex aqui, né? Carlos Coster, Bruno Bragazza, são os caras que na época estavam no time principal, Mazotti, que faleceu agora na Covid, coitado. Era um dos caras que estava com a gente nesse trabalho. E a gente lançou esse conceito que ficou engavetado, saiu em 94 na mídia, pode pegar o paper SAE de 94, o que deu mais discussão lá foi esse, que a comunidade científica e industrial falava que isso nunca ia funcionar. Nossa. Cara, vai ser um pato, não vai nem nadar bem, nem voar bem esse negócio, né? E no fim eles conheciam o carburador, mas não conhecia a injeção. E tudo que você tem hoje no motor, hoje você tem um motor que tem comando variável, acelerador variável, controle de detonação que eu posso mudar a sensibilidade. Eu posso fazer o meu motor mudar tanto que ele pode se adequar ao álcool e gasolina só com os controles que tem no motor. Então o motor hoje ele virou um motor flex, na verdade, já. E ele se adequa ao combustível. Então, isso que a gente aprendeu ao longo dos anos, ele foi sendo aplicado e desenvolvido o contexto flex, que hoje você não tem um flex que é mais ou menos bom para um para o outro. Ele é otimizado para os dois, se quiser. Então, e teve uma montadora que apostou mais? Ou todas compraram a ideia lá em 2003? Então, quem quis ver a primeira vez foi a GM. A GM foi quem nos ajudou dando o motor, nos ajudou emprestando várias pistões para a gente testar. A GM foi quem apoiou a ideia inicialmente. Né? O Gutierrez lá, um grande parceiro que desenvolveu motores na GM, ele conseguiu um apoio lá da GM e nos apoiou nesse trabalho. Depois, quando lançou o Ômega Flex, a gente foi apresentando em todas as montadoras, né? A Volkswagen, por exemplo, quis apresentar para a matriz dela. Então ela não queria apresentar um Ômega. Então ela pediu para a gente fazer um Golzinho na época Flex. Então a gente montou de última hora um Golzinho, que era um Ômega dentro de um Gol, assim, né? E demos um tapa rápido e apresentamos para eles. Aí a Alemanha achou legal, mas por quê? Vou gastar mais? Que o mercado nem permitia vender isso na época. Não tinha uma lei que permitia eu vender um carro, que eu vendia como álcool e eu podia botar gasolina depois. Qual que é o IPVA que ia pagar, que era diferente, né? Qual que é o IPI que eu ia pagar, também era diferente. Então ficou uma bagunça, ninguém sabia o que vender. Então tinha insegurança jurídica na época, então não foi pra frente. E a GM, tipo, ela apoiou vocês na concepção ali do projeto, doando o motor, estando junto ali com o projeto? A gente falava de problemas que aparecia, a gente falou, tem uma solução pra isso aqui, testa aquilo lá. Mas aí, depois quando vocês foram apresentar pra Volks, não deu BO, não deu atrito? Não, eles porque não quando ficaram... a gente apresentou o contexto na SAE, a gente apresentou pro mercado todo, né? Ok. Não apresentou para a GM. Entendi. Né? A gente mencionou a GM que tinha nos apoiado, né? Mas a gente não foi exclusivamente para a GM. Né? E por mais que todo mundo quisesse ver aquele mercado na rua, aquele produto na rua, não conseguimos fazer isso. Como eu falei, isso foi só em 2003, quando eu vi uma tentativa, né, de acabar com o pró-álcool, foi que o professor Nigro, né, levou essa bandeira, professor lá da USP,
junto com um grupo de trabalho que ele tinha, com empresas e tudo mais, levou a proposta, em vez de acabar com o Proálcool, lança essa possibilidade de você vender o carro flex com as mesmas vantagens que você tinha um carro a álcool na época. E foi aí que em 2003 lançou o primeiro carro a álcool a flex do Brasil, foi um Gol. Logo em seguida veio o Polo, veio a GM, veio todo mundo, né? E o negócio disparou. Hoje 90% que sai da linha de produção é flex. E assim, Né? o flex é um mercado mais brasileiro em si. No resto do mundo não. Então, a ideia do flex não nasceu no Brasil. A ideia do flex nasceu lá nos Estados Unidos. Porra, Só eu que é achei um você- flex que tem outra pegada. É um flex que é só E85, no máximo 85% de etanol sem nenhuma água, né? E é para um grupo lá da Califórnia que eles fecharam o mercado, né, para algumas frotas, era alguma Eu ideia. lembro, quando você ia no posto, tinha 3 tipos de gasolina que você podia usar. Mas era com mais octanagem, sabe? Não, Tem E10, tem tinha 85, eu lembro que eu vi. E85 Daí, tipo, era... tinha valores diferentes. Uhum. Uma mais cara, outra mais barata. Então eles Isso tinham não Eu Só ia na só mais que- barata, nisso. Essa tinha, só que era um conceito totalmente diferente, não podia ter álcool puro lá, então a partida frio era totalmente diferente e não tinha o problema da água na miscibilidade. E a água, ela gera um monte de outros problemas que com o E85 não teria. E viu, Erwin, até te perguntar, na sua visão, qual que foi o maior desafio da engenharia local para conceber mesmo a solução para o mercado? Assim? Eu acho assim, a ideia inicial foi da possibilidade de fazer com E100, porque o mundo inteiro achava que essa água no álcool não ia misturar com a gasolina. Você botar água no álcool e gasolina, você para de fase, né? Por que dá? É uma condição brasileira que aquilo funciona, porque se um dia o Brasil abaixar de menos 6 graus, aquilo separa de fase. Até menos 6 graus, a nossa mistura com 6% de água vira uma emulsão lá dentro. Baixou de 10 graus, a água começa a separar de toda essa mistura e vai para o fundo do tanque. Não pode ir para Serra Gaúcha. Então, qual que é o problema da mistura álcool? Campos do Jordão. É você baixar de menos 10. Né? E se tiver essa mistura, se tiver só álcool, não tem problema, se tiver só gasolina, não tem problema, mas se tiver as duas misturas, a água separa. Então, esse é um tema, como o Brasil, a gente fez uma média, quando que o Brasil abaixa de menos 6 aí? Chega a menos 10. Cara, estatisticamente era muito raro. Pontual. E até Acho hoje, que esse né? ano, né? É, teve agora uma- tá começando, né? Esse ano foi meio Passando pesado, ali meio né? 2. Os frios. Chegou a menos 7, né? Lá no sul, né? Menos 7 não tem mas problema. geralmente eles falam que é a sensação Menos térmica, 10 é que o né? bicho Não pega. é, Porque Menos não 10 chegou, que né? é o não é a limite. temperatura exata, é a sensação térmica. Que nem aqui em Rio Claro a gente teve uma vez lá, falaram que tava menos 4 na madrugada, mas não era menos 4. Isso. Era 2 graus, Mas a a sensação... sensação térmica que a gente tinha era de menos 4. Então, hoje em dia, eu acho que esse risco é muito baixo e a gente nunca teve uma reclamação por causa disso. Ah, tá. Mas Então, Por isso que talvez lá América fora do também Sul, não pegou a fora do moda. Né? Brasil. Aí sim, você vai para Argentina, aí lá tem menos 15, menos 20, aí lá misturar álcool, água e gasolina era crítico. Ah, entendi. Então lá a gente não pode pensar no E100 com água. Tem que ter uma resistência Esse no tanque. flex foi feito pro Brasil. Então o realmente. Brasil ele dá Pode. certinho por essas condições de condição É climática. o mercado brasileiro que... É o mercado. Se que você vai fazer um flex conseguiu a- mundial, nós temos que tirar a absorver. água do álcool. Oxe. Dá pra fazer E100 anido? Dá. Né? Então esse seria o álcool global. Né? Que dá para usar em qualquer temperatura, não tem problema nenhum. E do ponto de vista de algum componente, teve aquele que foi mais crítico para Teve. se aplicar a conversão, né, digamos Essa é assim. uma história muito legal, né? Porque quando a gente fez o Ômega, na época foi em 94 que a gente fez, né? Esse carro rodou até 2000. Rodou mais de 100 mil quilômetros. É? E o que acontecia nesse carro? Ele, tudo funcionava bem, a não ser a bomba de combustível. A gente tinha uma bomba na época, que era pro álcool, mas ela não aguentava a carga que a gente tinha que rodar pro álcool quando ela era em tanque, né? Porque a bomba, antigamente tinha uma bomba que parecia sei lá, uma bomba de quase 1 quilo, né? Com rolete, uma bomba mais sofisticada, que era muito cara, que usava nos primeiros Gol GTI da vida. Depois, quando o volume aumentou, ela ficou menorzinha e ficou dentro do tanque. E todo carro, depois tinha que ter uma bombinha dentro do tanque. E para o álcool, a bomba em tanque, ela era extremamente agressivo, o álcool para ela. Ela não durava um mês. Corroía? Esse é caro. Travava, os contatos entravam em curto, a escova desgastava. Ela tinha assim uns 20 problemas diferentes que aconteciam com ela. E a gente começou a perceber, cara, se a gente entrar nesse mercado, nós vamos precisar desenvolver uma bomba totalmente diferente dessa daqui.
Já tinha um mapeamento de Da bomba. inúmeras bombas que a gente tinha trocado ao longo desses anos aí, né? E aí surgiu um desafio assim que foi muito legal, porque o álcool continua vendendo um pouquinho, aquele Astra álcool era o que mais vendia. E aí a GM, para dar um projeto global para a gente, falou, eu dou o projeto global para vocês, desde que vocês desenvolvam uma bomba para o Astra álcool, em tanque. E a época assim, era um volume de 1.000 carros por ano, não era nada, né? E aí foi na hora que a gente pensou, cara, é a chance que eu tenho de pegar os nossos melhores caras e desenvolver a bomba pro Flex. Porque eu não tenho ainda ela, né? E aí eu falei, GM, eu topo, mas daí vocês me pagam o desenvolvimento dessa bomba antecipado e separado. A GM topou, deu uma grana, a gente pegou os nossos melhores engenheiros de bomba, tinha uns caras muito fera, Celso Fávero, um cara que até hoje faleceu também, mas era o cara que sonhava e vivia a bomba, ele sabia exatamente como resolver cada um daqueles problemas que tinha, mas era um projeto de bomba totalmente diferente do que a gente tinha. E aí ele falou, Celso, tua missão agora, esquece tudo e você vai desenvolver só aquela bomba. E ele trabalhou nesse projeto, aí fez uma bomba totalmente diferente de tudo que tinha no mercado. A gente fez aquele produto, lançamos no Astra álcool, foi um sucesso. Puxa, que... E aí nós tínhamos a primeira bomba que podia entrar no carro Flex. Isso foi nos anos 99, isso daí. E o carro Flex só veio em 2003. Ah, e vocês já estavam com a bomba pronta. O único que tinha bomba era a gente. Então hoje o mercado de bomba Flex, mais de 80% é Bosch. E o concorrente tenta entrar, fica alguns anos ali, começa a dar tanto problema no campo, que os caras voltam e, Bosch, eu quero de novo aquela bomba de vocês lá. Então a gente sai e volta, porque a montadora não quer ter só um único fornecedor, né? Né? Então ela sempre quer ter dois, né? Mas não consegue, porque a tecnologia por trás de uma bomba a álcool, ela é algo especial. Então esse é um aprendizado. Um fator crítico aí. Um fator crítico que foi um trabalho também de perceber onde é que estava a nossa chance, né? Você transforma um problema numa... E foi material que vocês mudaram? Foi geometria, cara, um monte de coisa? Desde pressão de mola, de contato de escova, de combinação de tipo de liga da escova, eliminação de toda a parte elétrica. O mesmo. chicote era como se fosse uma câmara de escafandro dentro da bomba. Selava toda a parte contato elétrico e ia até a parte da flange lá fora, sem nada entrando na parte elétrica. Então a gente fez um chicote escafandro, fez uma bomba com toda a parte de comutação isolada e fizemos um pacote hidráulico com uma proteção contra a corrosão extremamente forte, né? Então a gente não economizamos em nada, fomos no best of best em tudo ali, né? E aí, cara, pro cara copiar aquilo lá, são mais de 50 itens diferentes ali, né? Puxa. Então é muito difícil copiar. Era uma bomba mesmo esse negócio. Era é um projetinho que eu guardo até hoje, o projetinho inicial que a gente fez lá, que ele ficou anos sem ninguém conseguir nem mexer uma vírgula nele. Caramba, hein? E tem um segredo que eu posso falar, que é a única coisa que né? ninguém consegue copiar aquela bomba. Uhum. Não dá pra copiar. Pô, legal. Imagina uma coisa que você não Fica consegue até copiar. o final que ele vai falar, né? Não tem hacker que copia aquela bomba lá, cara. Desafia um hacker lá e achar a solução daquilo lá. Nem engenharia reversa, nem nada. Não tem o que fazer pra descobrir ali. Nossa. Foi uma coisa que pegou a gente. A gente descobriu depois de muita luta qual que era o segredo daquilo. Aí falou, não vou mexer, deixa assim. Ah, certo. A gente... Nem vocês sabiam qual era o segredo. No começo não, porque muitas funcionavam bem, outras não. A gente foi descobrir que tinha algumas características que a gente Padrões de sucesso ali. A gente foi descobrindo onde é que estava, era uma combinação de vários fatores. Que se for tentar fazer isso uma combinação, e o cara achar todas as combinações sem entender a razão, é uma combinação de milhões de fatores aí, Certo. de versões para o cara chegar lá. Ô Irving, fala um pouco pra gente do que você tava falando dos respiradores da pandemia. Então, Made Que eu in achei Brasil. do Made in Brasil, lá que você falou pra gente lá na firma. Cara, Esse projeto também... Esse foi o projeto que eu mais O maior, orgulho. né, de proposta assim de... Que é o trabalho que, quando começou a pandemia, né? Não sei se todo mundo lembra, a gente via aqui a notícia da Itália, o pessoal via fotos daquelas Assustador. macas com o cara morto na entrada por falta de atendimento e não tinha respirador. E os caras, e a gente não sabia qual era o motivo ainda, né? E Era sabia tudo que novo, estava né? vindo para o Brasil. Nossa, cara. E a gente tinha uma informação de que o Brasil não tinha, dentro do SUS, respirador suficiente para atender o que já tinha normalmente aí. Se a gente tivesse a pandemia chegando aqui, aquela cena ia espalhar no Brasil inteiro.
E aí o Brasil fez um pedido de 15 mil respiradores para a China. Na hora que estava embarcando, o governo chinês segurou o avião no pátio lá do aeroporto e não deixou o avião embarcar. E aí deu um pânico no Ministério da Saúde, que aí juntou com o Ministério da Economia, que tinha indústria e comércio lá dentro, onde estava a indústria automotiva junto lá, né? E aí chegou até a Margarete, que era quem fez desde o Inovar Alto, uma pessoa muito ligada à indústria automotiva, e pediram ajuda para ela. Margarete, como é que a gente apoia a indústria nacional de produtos hospitalares, né? Para que ela possa fabricar esses 15 mil respiradores no prazo de 3 meses que a gente tem, até chegar ao pico que a gente imagina que vai chegar no Brasil. Né? E aí a Margarete ligou, ela tem contato com todos os CEOs de todas as montadoras no Brasil, né? E das grandes sistemistas como a Bosch. E ela ligou um por um. Ligou para o Botelho, que é o presidente da Bosch, o presidente da Mercedes, da GM, da Volkswagen, todos. E todo mundo indicou uma pessoa para entrar num time que ia se juntar para tentar achar uma solução. Isso eu lembro que foi uma quarta-feira que o Botelho, o presidente da Bosch, me ligou e falou: Arvin, vou indicar você para representar a Bosch, teu último projeto faz para merecer, né? Eu falei, pode deixar comigo. Esse é um projeto que já tocou no meu coração, não consegui nem dormir depois daquilo. E aí, assim, nesse trabalho de 30 e tantos anos, com tanta gente no mercado brasileiro, com universidades, com tudo que a gente fez de inovação, eu conhecia várias pessoas, né, que eu sempre usei de referência quando tinha alguma dúvida mais complexa, né? E aí eu liguei para esses caras, né? Liguei para o Henrique Rosenfeld aqui de São Carlos, liguei para o Jefferson Gomes do IPT na época, agora ele está na Embrapi. E liguei para o pessoal da Mercedes, o Camilo Hadas, né? Que é uns caras que eu sabia que eram pessoas que tinham essa visão de não era só o dinheiro que eles queriam algo mais na carreira deles, né? E aí esses caras se envolveram e eles conheciam gente das empresas nacionais que fabricavam isso. E eles me entregaram até sexta-feira uma série de informações de como é que estava a situação, que estava um pânico geral em algumas empresas, que eram 20 fabricantes nacionais. Das 20, 16 eram só CKD, que é a importação de conjuntos desmontados. E chega monta aqui, você só monta, não agrega tecnologia nenhuma, só testa no final, quando testa, né? E só. E essas empresas, assim que a China fechou a porta, elas fecharam a porta aqui também. Sobraram 4 nacional que tinha competência em engenharia local. E essas 4 estavam assustadíssimas porque o governo foi lá e fechou a porta delas, né? E aí a gente começou a entender, e aí na sexta-feira foi a primeira reunião para a gente falar sobre esse tema. Que data, mais ou menos? Foi começo de março de 2020. Olha só. Alguma Bem coisa no assim, eu não comecinho sabia. mesmo ainda. Era alguma A gente coisa não assim, tinha se fechado ainda, Era né? segunda a sexta-feira de março, mais ou menos, por aí. Eu lembro porque estava eu faltava uns 4 meses para me aposentar na Bosch, porque aposentar em junho, né? Já estava tudo programado. Uhum. E aí, deu a reunião na sexta, o cara falou, olha, apresentou o time, aqueles convidados estavam junto lá, de cada uma das empresas, né? Eles apresentaram o contexto de toda a situação e falou, segunda-feira nós vamos marcar nossa primeira reunião. E aí eu não aguentei, né? Falei, cara, por que segunda-feira? A pandemia não vai esperar fim de semana, né? Nós temos que já juntar as forças, né? Mas a gente precisa de informação. Aí eu contei tudo que já tinha de informação. Aí os caras falaram, cara, então amanhã já começa de novo isso aí, então. Aí já começou a marcar sábado e domingo e foi um trabalho de 24/7 de verdade, onde a gente botou em prática tudo que a gente podia fazer e acho que é aí que surgiu algo que para mim foi encantador, porque juntou concorrentes com parceiros de uma forma como nunca teve. A gente juntou Mercedes, Volkswagen, ABB, Bosch, Mali, Toyota, num lugar só, sentados juntos para falar o que vocês precisam para que a gente saia da situação. Pegou uma empresa que estava em recuperação judicial, lá em São Bernardo, que não podia fornecer para o governo. O Bradesco ligou para a gente oferecendo ajuda e falou assim, precisamos que essa empresa saia da situação para poder fornecer para o governo. Aí o Bradesco pegou o grupo deles, trabalhava só com a recuperação judicial e fez uma operação, um contrato que nunca existiu na vida. Construiu um contrato totalmente novo para viabilizar uma empresa através de uma operação bancária, fornecer para o governo sem perder as garantias que o governo precisava para poder contratá-los, né? Foi um negócio fantástico, assim, ninguém acreditava que ia dar certo, todo mundo acreditava assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai... E no fim deu. E foi assim com tudo. Puxa. Tinha uns componentes que eram importados, a gente não tinha quem fabricava no Brasil, a gente juntou um fornecedor da Caoa, que também entrou no pacote, um fornecedor da Mercedes, discutiam, chamava os dois,
analisava, eu consigo fabricar essa parte, a gente monta aqui. Cara, a gente desenvolveu a cadeia de fornecedores através desses caras. A Bosch pegou metade dos... temos 300 itens no respirador daquele lá, o mais simples. É mesmo? A gente pegou 150 componentezinhos, que é parafuso, molinha, tubinho, fiozinho. Levou tudo para a Bosch, montamos 7 pequenas linhas de subconjuntos. Que chegava 10 itenzinhos, saía um subconjunto montado. E fez 7 linhas para eles, começou a montar tudo lá na Bosch, entregava subconjunto para eles. Aí a Flextronics foi uma empresa que, na minha opinião, eu admiro eles até hoje, uma empresa que puxou toda a parte de... Que nem o Ari fez aqui com vocês, né? De pensar um processo Lean. A Flextronics fez isso lá com a KTK. E aí a Toyota veio e colocou o Kaizen deles para rodar melhorias contínuas o tempo todo lá dentro. Então foi um negócio assim, maravilhoso. Aí deu 3 meses, cara. A gente saiu de 2 por dia e foi para 95 por dia. Nossa. E assim, com qualidade, testado. O pessoal da ABB... E 100% brasileiro. 100% brasileiro. E assim, você via na linha, você é da onde? Eu sou da Toyota. E você? Eu sou da ABB. E você? Eu sou da GM. E você? Eu sou da KTK. E você? Cara, e todo mundo trabalhando junto. Galera trabalhando junto. E todo mundo virou uma amizade que eu nunca vi igual. Aí deu 3 meses, entregou antes do prazo tudo, com qualidade, num custo menor do que era o original. E aí chegou a hora de fazer uma festa de despedida. E lá a gente conversando lá, poxa, nós vamos despedir mesmo, cara? Depois de tudo que a gente fez, vamos fazer o que daqui pra frente? Vai desmanchar? E aí surgiu a ideia de a gente, em vez de usar a tecnologia para salvar a vida, que foi o que a gente tinha feito até aquele momento, pensar em como é que a gente podia salvar algo que era muito caro para a gente, que era essa cadeia produtiva da automobilística, né? Cara, se a gente pegar tudo que a gente fez aqui agora, cara, a gente ia importar 15 mil ventiladores, achamos um jeito de não importar em 3 meses. Se a gente quiser pegar alguma coisa que a gente importa da indústria automotiva e fazer isso de novo, a gente em 3 meses a gente faz aqui no Brasil, qualquer coisa. Os caras, puta, legal, né? A gente pegou e ligou para Margarete, que foi quem tinha chamado a gente, né? Lá mesmo, foi Margarete. Será que a gente não pode agora, em vez de você pedir uma coisa, a gente pedir uma coisa para você, o que que é? A gente quer entender como é que a gente pode usar essa nossa forma de trabalhar para apoiar a indústria automotiva, tentando evitar importações, que hoje está cada vez maior. Puta, a Margarete começou a dar pulo de alegria. Ela falou, Erwin, conta com a gente, nós vamos montar um projeto em conjunto disso daí. E foi aí que nasceu o chamado MIB, Made in Brasil, na época era ilimitado, foi o nome que deu na hora lá, né? A gente quer fazer tudo no Brasil, não pode ter limite. Não dá, não tem e não dá. Né? É muito fácil falar que não dá, né? O que a gente tinha nesse grupo, assim, não tem, não dá. Tem que dar. Como? Não sei, mas nós vamos ter que mudar. Essa não dá, essa final de história não tem mais. E foi assim que a gente começou. Aí a gente teve acesso da Margarete a uma lista de tudo que a gente importava. Pegamos 2018, 19 e 20, né, que estava no comecinho lá. Já era metade do ano, em agosto, mais ou menos, setembro, né? Já tinha boa para 2020. Falei, vamos pegar só 2019, que estava bem claro, né? E ver tudo que a gente importou. Era uma lista de 50 bilhões de dólares de importação que tinha lá. Aí a gente começou a agrupar, e encontramos 5 grupos de produtos, tipo grupos de metálicos peças acabadas, grupos de eletroeletrônicos já montados, o grupo de conjuntos eletromecânicos, o grupo de câmbios automáticos, né? E tinha mais outros 2 que eram um pouquinho menores, ficamos só nesses 5 grupos. E plásticos, que eu não falei, plásticos também, que era um grupo menor, mas parecia que era fácil de gente abordar. E tudo isso aí deu 18 bilhões de dólares. Né? O metálicos com 7 bi, um com 5 bi. Falei, cara, foi uma Imagina isso aqui, velho. Vamos criar, Fomentando assim como emprego. Cara, é fantástico. Cara, coisa a gente fez de a conta, a louco cada isso. 1 bi de dólar que você traz para o Brasil, gera 10 mil empregos bons, né? Emprego bom. Eles estimaram isso? É cara que compra carro. A gente fez uma ideia, porque lá na Bosch a gente tem... A Bosch faturou 1 bi de dólar. Né? E a Bosch tem 10 mil empregados. Eu fiz essa conta. Assim, tá. Mas tem efeitos multiplicadores econômicos poderosos. Então, assim, eu peguei... Assim, é muito mais que isso. Mas só para você ter uma ideia, eu falei assim, se você trouxer 1 bi de dólar para o Brasil, fabricado aqui, você vai ter 10 mil pessoas a mais por ano comprando carro todo ano. Porque são geradores de emprego de pessoas que vão possam comprar carro. Foi essa estimativa. Foi essa estimativa, né? Então, entendi. Cara, é um negócio que cresce. Fora os empregos que a pessoa que não troca o carro, então, imagina. Que devia ter demais. Então era algo que, assim, faz muito sentido trazer 1 bi. A gente tinha 18 bi naquela lista, né?
era 180 mil novos empregos ali que a gente podia, se fosse 100%, mas assim, 100% era potencial, mas se tivesse 15, 20% daquilo, já era um baita num negócio legal, né? E aí a ideia foi, como a gente tinha 4 empresas que fabricavam ventilador e fizemos 4 grupos de apoio, 4 consórcios, né? Falei assim, Margarete, vamos criar 5 grupos de trabalho, um de metálicos, um de plásticos, um eletroeletrônico, um de conjuntos mecânicos e câmbio automático, para a gente criar os grupos que a gente fez para disparar essas ações. E vamos criar o mesmo contexto que a gente tinha no ventilador. O que era? Eu tinha um pedido de 15 mil ventiladores que eu tinha que atender. Vamos criar um pedido para cada um desses 5 grupos aqui. A ideia veio do Rosenfeld, veio do... Vamos criar um projeto piloto que seria escolher o produto mais adequado que todo mundo aceite. Vamos focar nesse para mapear a cadeia inteira, entender onde é que estão os problemas da cadeia e fazer a gente fabricar localmente, né? Então esse foi o startup. Esse negócio começou em novembro do ano passado, onde os grupos se montaram. E aí a gente, no começo desse ano, a gente falou assim, vamos oficializar isso? Aí nós falamos, vamos fazer uma portaria nacional, como tem do Rota 2030, como tem outras, né? Para falar desse MIB, porque ele é um programa que eu acho que vale a pena oficializar. A gente trabalhou para redigir a portaria e aí o secretário da Indústria e Comércio aprovou a portaria agora em dia 7 de outubro. Ela saiu no Diário Oficial e, para você ter uma ideia, tem 16 associações que se comprometeram a trabalhar junto nesses projetos. Já chegou, gente, já pode dar. Ou seja, você fala, tá, a Anfávia, que é a maior associação de produtores de carro, estão lá dentro, e de verdade, não é que eles estão lá com garra para poder dar certo isso daqui. Tá o Sindipeças, que tem mais de 550 empresas de grande, médio e pequeno porte fornecendo para a indústria automotiva. Tem a Bimac, que é a grande produtora dos equipamentos que vão nas fábricas. Você tem a Abicemi, que fabrica semicondutores, está com a gente. A Bini, que fabrica eletroeletrônicos. A Bal, que fabrica alumínio, né, base de alumínio. A Aço Brasil, que é quem desenvolve os componentes metálicos. Cara, tem 16 associações que indicaram um representante para estar nesse grupo, para a gente ter um comitê executivo acompanhando o trabalho desses... começou com 5 grupos de trabalho, e aí com a falta dos semicondutores, criaram um grupo, que é o grupo 6, para entender o porquê que o Brasil não pode ficar autossuficiente em semicondutores também, é alguma coisa que a gente achava que não podia. Saiu a notícia agora que a indústria automotiva estava parada por conta disso. Falta de semicondutores que só tem em poucos lugares no mundo que fabrica. E o Brasil, apesar de tudo, a gente não sabia qual que era o mapeamento do Brasil, né? Com esse trabalho, a gente estudou o mercado nacional, entendemos que nós temos 26 empresas de engenharia que desenvolvem soluções de projetos de semicondutores para o mundo inteiro, mas não para o Brasil. Uma Intel contrata nosso escritório para desenvolver soluções para eles. Uma Samsung contrata para desenvolver soluções para eles. Enfim, nós temos grupos aqui que trabalham para o mundo inteiro em soluções globais. Nós temos uma linha de produção que fornece $1 bilhão de semicondutores, memórias e pequenos processadores para o mercado nacional e exporta um pouco disso. E tem uma capacidade ociosa de 20%. Só que é projetos de coisas padrões, assim, que não é o que está faltando no mundo. Só que a gente não tem a conexão de tudo isso no Brasil. E agora o que está faltando é a gente gerar uma percepção que a gente pode e ligar essas coisas todas. É o que o grupo está fazendo. Então, tem um grupo agora entendendo, estão pegando um produto que usa muito no Brasil, um elemento X lá, que não tem ninguém fabricando, para ver qual que seria o custo da gente fabricar isso aqui, do começo ao fim. Então, já começou a rodar nos semicondutores. O grupo de câmbio automático é um grupo que viu que... Você tem qual? Eu sou o representante, junto com a Margarete, do comitê executivo. Então, eu estou acompanhando todos os grupos, na verdade. Uhum. Então, eu ajudei a montar o GT1. O líder do GT1 é o Carlos Sakuramoto, que é um dos diretores da GM. O líder do grupo 2 é que é do Eletroeletrônicos, é o Flávio Sakai, que é um dos diretores da Harman. Né? Do grupo 3 é o Thiago Bastos, que é um dos diretores da Bosch na parte de direção elétrica. Né? E o grupo 4 é um cara que foi muito bom no ventilador, que ele é o presidente da Binfer, que é o cara que desenvolve as ferramentas no Brasil inteiro. Uma associação de ferramenteiros, né? Que é o Christian Dillman. E o grupo 6, o grupo 5 é do câmbio automático, é o Joirineu, que é um dos diretores da Stellantis agora. E do grupo 6 é o
o Antônio Sérgio Martins, que é um dos CEOs, não é CEO, mas é um dos C-level da Stellantis também, que já trabalhou com semicondutores no passado e está trabalhando nesse assunto. Então, é só caras assim que estão... A gana que a gente tinha do ventilador, tem os caras com a gana para essas cadeias todas lá. Então, eu estou vendo no Brasil alguém fazendo uma inteligência da cadeia produtiva, entendendo desde a matéria-prima, da minério, até o produto final no teu cliente, mapeando, entendendo por que a gente não é competitivo. Isso está gerando ideias e percepções. Então, para você ter uma ideia, tem um PADIS, que é um programa de apoio a desenvolvimento de eletrônica, né, para microeletrônica. É um programa que ia acabar agora, no final desse ano. E ninguém sabia da importância do PADIS. Na hora que a gente foi ver como o PADIS influenciou esse $1 bi de dólar que a gente fatura hoje no Brasil, descobriu que o PADIS era fundamental e não podia acabar no final do ano. Aí o grupo já foi lá, pegou todo o material que a gente juntou, chamou uma reunião lá com a Câmara, né, dos deputados federais lá, como é que chamam? Esqueci o nome da reunião que eles fazem. Assembleia? É uma chamada para se discutir um projeto, né? Não vou lembrar o nome agora, mas é uma reunião onde se trata dessa discussão se eu vou começar. Esse cara tá sabendo legal, né? Eu tô... E aí fizeram essa reunião, cara, e estava tão bem preparada que os caras já praticamente, acho que a semana que vem vai ter a decisão de votar em ritmo de urgência para aprovar o PADIS esse ano ainda, para viabilizar ele, para que a gente possa implementar a cadeia inteira aqui no Brasil de semicondutores, né? Nossa, que fantástico. Então isso, você vê E no futuro, assim, a ideia não é ficar só a questão dos carros e tal, é ir para outras áreas também? Porque ele é estruturante. Na hora que eu falo de metal acabado, a automotiva usa. Pô, mas quem mais usa? Eletrodoméstico usa de monte. Né? Toda a cadeia produtiva usa essas coisas. A base está na automotiva, né? A indústria automotiva ela tem uma base que ela é usada por todos, de certa forma. Né? Então, na hora que você estruturou essa cadeia, ela ficou competitiva, você pode fazer uma máquina de café aqui no Brasil. Você pode Brasil. De café no Brasil e ter todo o fornecedor disponível para fazer o que você quiser. Ser italiano, desenvolver né? com você o que você precisar. Eu preciso de uma pressãozinha, não de 12, eu preciso de 11,94. Por quê? Porque tem aquela essência que você não deixa estragar. Você vai conseguir fazer aqui. Puxa. Então acho que quando a gente tem a capacidade de desenvolver e produzir e ajustar, você tem na mão coisas que a gente acha que só os alemães podem, só os japoneses podem. Eu acho que não. Vocês viram que a gente pode também, né? Putz. É aquela síndrome de vira-lata dos brasileiros. Não somos, cara. Não somos. Nós somos algo especial. Nós somos o que o mundo quer ser, a gente já é. Eles falam da diversidade, que não sei o que, precisamos ser. Eu acho que o brasileiro já nasceu na diversidade. Já nasceu mistura índio, negro, português, italiano, alemão, árabe. Cara, qual lugar do mundo que um judeu senta com um árabe num bar para tomar café? Só aqui no Brasil, cara. E só com café também. Melhor ainda se for o Sun, né? Tinha um cafezinho. Bacana, hein? A gente faz muita coisa aqui. Por falar isso, eu também vou querer um, viu? Opa. Ô, Ervin, qual que é a maior dificuldade, cara, de trabalhar com todo esse pessoal? Tem a diversidade lá dentro? Eu acho que a maior dificuldade ainda tem o problema do umbigo, sabe? Em todo lugar tem, né? O ego, o umbigo, porque quando você volta para tua empresa, o cara fala, e aí, cara, o que nós vamos ganhar com isso? Né? E aí o cara tem que chegar e falar assim, olha, nós vamos ganhar o que todo mundo vai ganhar, que o mercado vai crescer. E nós vamos ter a chance de estar na frente. Porque se ele for querer ganhar naquele projeto ali, a curto prazo, né? A curto prazo ele vai sair errado já. Então, a grande dificuldade é, aqui nós não pensamos na tua empresa, nós pensamos no Brasil. Isso é legal. Essa é a diferença. A visão maior, né? É a visão maior. E isso que faz a diferença também, porque quando você vai lá na porta do secretário, do ministério, fala, ó, precisamos que o PADIS volte a funcionar. Porque se o PADIS não funcionar, o Brasil não tem chance de evoluir no semicondutor. Aí fala, você tá falando porque você vive de semicondutor, você não sei o quê. Ele bate porque você está pedindo favor, todo mundo vem pedir favor pro governo. Você tem que ser autossustentável. Só que na hora que ele foi ver lá, quem tava? Tava a Anfávia, tava o Sindipeças, tava a Bimac, tava o cara do semicondutor, tava a Bini, tava todo mundo lá. Aí o cara falou assim, o cara da Anfávia falou, não, ele tem razão, por causa disso, nós estamos ficando para fora. Aí chegava o cara da Bimac, porque se não fizer isso, a gente não vai ter isso aqui também.
Aí o cara olhou para todo mundo e falei, cara, eu vi que vocês vieram falando não é só da tua entidade. Nós vamos ouvir, mas queremos essas informações a mais. Então, o governo começa a perceber que não estamos falando em nome da pessoa A, B ou C. Nós estamos falando em nome de Mercado, um né? grupo de pessoas, uma rede que quer deixar o Brasil mais E competitivo. é uma macroeconomia que vai gerar emprego, vai Renda, gerar imposto. renda. Pra quem ganha é o Brasil, né, cara? Nossa, Quem imagina Os esse brasileiros, imposto. né? Imagina essa venda de semicondutor, de peças, gerando nota fiscal. Sim. É imposto. Eles apresentaram isso para o governo. Falaram, Imposto, vocês cara. vão abrir mão do PADIS desse valor, que é o imposto que você vai deixar de recolher, né, para produzir isso aqui, mas no fim, se isso aqui crescer na medida que a gente está falando, você vai ganhar muito mais no bruto, né, no total, do que você tem hoje, recolhendo o PADIS, né? Então, assim, você abrir mão, e o que é mais engraçado, né? O cara que a gente veio apresentar, o presidente da Absem é um cara fantástico, né? Ele conhece o mundo inteiro, já viajou para todos os lugares, sabe exatamente como funciona lá na Tailândia, lá em Taiwan, que é onde é o centro de produção disso, né? Conhece lá na Coreia, conhece nos Estados Unidos, onde tem ele já sabe como funciona. E fala assim, quem subvencia menos essa indústria paga 7% no mínimo de benefício de todo o faturamento dessas empresas. Nós estamos pedindo para isso nem 4%. Nós queremos metade do que os caras pedem lá fora para ser competitivo nesse mercadinho que estão falando. Você quer que a gente cresça e faça muito mais? Dá os 7, 8% para a gente, dá um PADIS dobrado, né? E com uma estrutura mais adequada para fazer isso, não é só dar o dinheiro para quem não sabe o que fazer com ele, você estrutura a rede para poder receber o dinheiro, né? E aí fazer aquilo dar certo, é o que a gente tem que começar a trabalhar. Porque hoje, se a gente dá o dinheiro sem estar estruturado, a gente não sabe o que fazer com ele. A gente tem que falar assim, hoje eu não vou receber do PADIS aqueles 4 que a gente sabe que vai usar ele. Agora, para receber os 7 que Taiwan dá, ou os 11 que a Coreia dá, a gente tem que ter uma estrutura que desenvolva desde o primeiro conceito, desenvolva o CAD que projeta isso aqui, desenvolva a matéria-prima que vai reduzir a nanotecnologia. Porque hoje, assim, não sei se você sabe, a resolução daquele troço lá, cara, tá da ordem de 10 a 9, né? 10 a 9. nano. Entre, assim, a resolução entre uma coisinha e outra aqui que é condutor e é semicondutor é 9 nano. Ou seja, o fio de cabelo cabe quantas mil Sim. dessas coisas aqui. Então você pegar um fio de cabelo e cortar aqui, ó, de um lado ao outro, você tem mais de 1000 camadas diferentes. Então é um negócio assim, para você desenvolver isso, cara, é muito dinheiro na parte de processo. E eles têm isso lá, a gente não saberia nem como usar aqui. Tem que começar a ampliar nossa capacidade para poder começar a usar essas coisas. Mas a gente pode fazer, é só a gente pensar, né, do jeito certo. Puxa, que show. Obrigado. Isso aí, gente. Valeu, gente. Curte, comenta, compartilha. Valeu. E participe. Ah.